Olá, Shalom, Pastor Rui Nascimento, de novo, e eu estou aqui para dar sequência a esse estudo da carta de Paulo aos santos que estavam na congregação messiânica em Roma, e creio eu que este vídeo será o último da série. Vamos encerrar esse estudo dessa carta com os capítulos 15 e 16. Hoje eu escolhi um quadro um pouco diferente para variar, para não ficar sempre a parede lá no fundo. Hoje vai ser algo mais natural. Vamos ouvir o barulho dos cachorros, que já ouviu no outro vídeo, né? As cigarras e os pássaros e tudo o que está aqui ao meu redor. Então temos um quadro diferente hoje, e vamos dar então sequência a esse estudo. Queria, no entanto, ressalvar alguma coisa aí no vídeo passado, no vídeo anterior. Eu falei isto para esclarecer e para que as pessoas que estão sempre à procura de um errozinho digam: ele falou lá que Paulo escreveu para Marcos. Então eu falei lá no vídeo anterior, no vídeo número 23, que Paulo não poderia ter escrito aquilo para Marcos, mas na verdade era Timóteo. Mas todo mundo sabe, na verdade, quem está seguindo e acompanhando sabe muito bem que eu queria, obviamente, falar de Timóteo e não de Marcos. Foi um lapso meu, mas está corrigido. Quanto ao mais, gente, eu queria dizer para vocês que gostam desses vídeos. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que têm falado um monte de coisas, e cada um é livre de falar o que quiser, mas para você que gosta e que acha válido, compartilhe esses vídeos com os seus amigos, dê o seu like, dê a sua opinião, coloca lá se você gostou, se não gostou, para eu também sentir um pouco do que está acontecendo com o meu trabalho. E é claro que se esses vídeos tiverem aceitação, se eu sentir e vir e perceber que verdadeiramente eles estão sendo edificantes, eu vou mudar um pouquinho o sistema, vou aperfeiçoar, vou melhorar esse canal, mas preciso da sua opinião, preciso que você compartilhe, que você faça esses vídeos chegar a outras pessoas, se você acha que eles são importantes. É claro que esses vídeos não são para muita gente, esses vídeos são para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles são os únicos que vão verdadeiramente sentir conforto, se sentir confortáveis com essa mensagem. Bom, então, vamos lá para o capítulo 15, para darmos então sequência e terminarmos esse estudo. Paulo diz: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo naquilo que é bom para edificação, para construção. Pois também o Messias não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias daqueles que te injuriavam. Então, nós sabemos que precisamos de dar testemunho do Messias. E precisamos de que o nome dele não seja blasfemado por causa de nós. E nós que somos fortes, precisamos de suportar as fraquezas dos mais fracos, sobretudo quando se vive numa comunidade, em congregação. É necessário que haja o respeito aos mais fracos e a sustentação dos mais fracos e tolerância, na verdade, paciência, domínio próprio. Às vezes é complicado, às vezes tem situações onde é difícil, tem situações onde o mais fraco quer ser o mais forte, ele quer chegar e já quer dizer que ele é que sabe, ele é que manda, já quer mudar tudo. É claro que tem que ter uma voz de liderança, tem que ter quem saiba frear esses ímpetos, essas vontades, muitas vezes até bem intencionadas, pessoas cheias de vontade de servir ao Senhor e chegam arrasando, mas na verdade não é disso aqui que Paulo está falando, mas também ele está falando de pessoas que não entendem, pessoas que têm uma mente mais fraca, têm dificuldade em assimilar, têm dificuldade em perceber, têm dificuldade em entender as coisas de Deus.
E com esses, então, temos que ter mais tolerância, mais paciência. Como? Gastando mais tempo com eles, ensinando eles mais e melhor, e sendo mais objetivos, sendo claros, transparentes, ajudando eles nas suas dificuldades, levando as suas cargas. Portanto, despendendo o nosso tempo com eles, gastando voluntariamente o nosso tempo com eles, para que eles sejam edificados e o corpo do Messias seja edificado. É isso que Paulo está dizendo. Então, no versículo 4, ele diz: tudo o que outrora, antigamente, foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja que Paulo aqui está falando das Escrituras, de Bereshit, de Gênesis a Malaquias. É só disso que Paulo está falando. Paulo não está falando do Novo Testamento, Paulo não está falando da Nova Aliança, Paulo não está falando de nada mais do que a Antiga Aliança. O que outrora, ele está falando de outrora. Ora, quando Paulo escreveu isto foi no ano 60, depois de Cristo. Isto nem estava compilado. Ainda haveria outras cartas do Novo Testamento que ainda não tinham sido escritas. Nada de João tinha sido escrito, o Apocalipse. Então Paulo está falando, obviamente, daquilo que havia, daquilo que estava, daquilo que era disponível nas mãos deles, que era a Torá, o Antigo Testamento. É dessas escrituras que Paulo está falando, fazendo referência a isso, que Paulo está nos dizendo para nós termos a certeza que isso foi escrito para nós, para nosso ensino, para nos ensinar. Então não adianta nós querermos andar fora disso e dizer que isso agora foi abolido, que a lei foi abolida, que não existe mais lei. Paulo está dizendo que isso foi escrito, a lei foi escrita para nosso ensino. Como é que as igrejas aí vivem sem o ensino de Deus, sem lei? É por isso é que nós vemos a confusão toda que nós vemos nessas igrejas aí. Porque eles não têm lei. A lei deles é aleatória. A lei deles é segundo a vontade de cada um. A lei deles é segundo aquilo que vai na cabeça do pastor. Pastor que muitas vezes, a maioria das vezes, não é ungido, não foi chamado por Deus, e está lá sem vocação nenhuma, está lá porque ganha um trocado, porque paga as suas contas, e muitas vezes está lá porque foi colocado pelo sogro, pelo tio, pelo avô, pelo irmão, pelo cunhado, pelo pai. Então, eu, por exemplo, na minha família não tenho um único religioso. Não tenho, na minha ascendência, não conheci ninguém nunca que tenha servido ao Senhor todo o tempo, como eu faço. Não me lembro de avós, de pais, de tios, nada, ninguém. Eu fui chamado pelo Senhor porque, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, pelo amor dEle, e fui instruído por Ele, ensinado por Ele. Não fui instruído nem ensinado por pastores, nem por religiões. Aliás, sempre que quiseram me colocar dentro de uma religião, eu pulei fora. Sempre que quiseram fazer de mim um religioso, eu pulei fora. Sempre que quiseram me trazer aquelas roupas que Saul levou para Davi, eu não sabia andar com aquilo, eu tirei. Eu sempre me dediquei às Escrituras e ouvi a voz do Senhor através do seu Espírito. E é isso que tem me movido, e é isso que tem me dado essa garantia, essa certeza, essa mente firme naquilo que está escrito, porque eu não estou com mente em homens, nem em religiões, mas eu estou com a mente naquilo que está escrito, e é isso que eu tento passar para você através desses estudos. Então, o que outrora foi escrito, queridos, não fala do Novo Testamento, fala do Antigo, como muitos gostam de dizer, o Velho Testamento, que seja o Velho, seja o que vocês quiserem, mas que seja a palavra de Deus. Foi escrito para nosso ensino e para que pela paciência e consolação tenhamos esperança. As Escrituras me dão paciência, me dão consolação, me consolam. Quando eu vou ver o que os meus pais passaram na travessia daquele deserto, eu já fico consolado. Porque aquilo que eu passo hoje não chega nem a 1% do que eles passaram, de tribulação e provação.
Eu fico consolado quando Deus não me chamou para eu entregar o meu filho como sacrifício num altar. Eu fico consolado quando eu vejo que eu não preciso ficar 100 anos construindo uma arca para ver a desolação e a morte da humanidade e eu apenas me salvar com a minha família. Eu fico consolado quando eu vejo que eu não preciso de ir para aquelas guerras onde todos se matavam, como nós vemos no livro dos Juízes. Eu fico consolado quando eu não tenho que passar pela tribulação, pela angústia, pela perseguição que sofreu Elias. Eu fico consolado quando eu vejo o que Jeremias passou e eu não passei por nada daquilo. Eu fico consolado quando eu vejo a dificuldade, a tribulação, a perseguição, o horror que o Senhor Jesus sofreu e eu não precisei passar por nada daquilo. Eu fico consolado quando eu vejo tudo o que está escrito e que eu não tenho sido provado nem 1% daquilo que todos os homens e mulheres que Deus usou nas Escrituras, usou para que isso me servisse de consolação, me servisse de consolo, me servisse de esperança e me dê paciência, porque eu também não tive que ficar 20 anos orando, como Isaac teve que ficar 20 anos pedindo a Deus um filho. Eu casei e 2 anos depois Deus me deu o primeiro presente. Então, essa esperança, essa consolação que vem das Escrituras, ela me dá ânimo, ela me dá esperança. É isso. É isso que as Escrituras fazem comigo, não sei com você. Ora, o Deus da paciência e consolação nos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo o que o Messias Yeshua nos ensinou, para que concordemos a uma só voz e glorifiquemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Yeshua, o Messias. Para que glorifiquemos ao Deus Pai, não ao Filho. Paulo nos manda glorificar ao Deus Pai. Como é que eu glorifico ao Deus Pai sem as Escrituras, sem a palavra dele? Como é que é possível? Eu não posso andar fora das Escrituras, queridos. Você também não. Você nunca vai glorificar ao Deus Pai se você não estiver firme e arraigado e se você não tiver a consolação das Escrituras para te dar uma esperança. É através do Messias Yeshua que eu cheguei às Escrituras. Ele me abriu a porta, Ele me deu o acesso, Ele me deu condição para eu agora mergulhar nessas Escrituras e eu ter uma esperança, eu ter paciência, ser consolado, eu perceber e entender que outros já passaram coisas piores do que eu. Eu perceber e entender o que é que Deus deseja me ensinar. Porque durante 40 anos da minha vida andei sem o ensinamento de Deus, andei sem a direção, andei sem esperança, como Paulo fala também em Efésios, vós outrora não tinhas esperança, estáveis longe das promessas, afastados de Deus, longe de Israel, mas agora, pelo sangue do Messias Yeshua, já vos chegastes perto. Perto do quê? Perto das promessas, perto de Deus, perto de Israel. Você não entende assim? Você entende de outro jeito? Bom, tudo bem. Seja. E Paulo no versículo 8 diz, no 7 diz, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também o Messias nos recebeu, para a glória do Pai, não dele, não para a glória dele. E Yeshua teve a glória dele quando foi sentado à direita do Pai e testificado e comprovado por Estevão, que disse, olhai, vede, eu vejo os céus abertos e o Senhor Jesus de pé à direita do Pai. Então, aí já era a glória do Senhor Jesus. Quando Ele ressuscitou dos mortos, já era a glória do Senhor Jesus, mas a honra e o poder era do Pai, porque quem o ressuscitou foi o Pai.
Digo então, o Messias Yeshua foi ministro da incircuncisão por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Isso está no Salmo 18. No Salmo 18 você lê o que o rei Davi profetizou para o Senhor Yeshua. Eu te glorificarei, te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E ainda diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Isso é Deuteronômio 32. Nós precisamos de nos alegrar. Alegrai-vos, nações. Quando está lá nações, é gentios. Alegrai-vos com o seu povo. Quem é o povo de Deus? Israel. E quantas igrejas detestam Israel, abominam Israel, se levantam contra Israel? Você acha que Yeshua está nessas igrejas? Jamais. 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 Jamais Yeshua estará numa igreja que se levanta contra Israel, que não é por Israel, que não ora por Israel, que não deseja Israel, que não deseja se submeter. Porque, afinal de contas, se essas igrejas estão assim, elas não estão enxertadas em Romanos 11. Elas são uma igreja satânica, criada à parte de Israel. Ela não está na oliveira. Todas as igrejas que são anti-Israel não estão enxertadas em Romanos 11. São zambujeiros. São zambujeiros que nunca foram enxertadas. Se você está numa dessas, fuja. E ainda está escrito, versículo 11, louvai ao Senhor todas as nações e celebrai-o todos os povos. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações. Celebrai-o todos os povos. Celebrar todos os povos. Mas porquê? Como é que as nações vão chegar a essa conclusão? Dentro do que eles viram com Israel. Dentro das Escrituras. As Escrituras são hebraicas, foram escritas por hebreus, por israelitas. Foram escritas pelo povo que Deus chamou e separou. E, portanto, nós não podemos nunca andar fora disso. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Isaías 11. Aquele que se levantar para governar os gentios, governar as nações esperarão. Agora eu quero dizer para você que quando se fala de gentios, quando se fala de nações, quando se fala de estrangeiros, aí é outro estudo, é mais profundo. Eu creio que se trata das ovelhas perdidas da casa de Israel, porque isso nós vemos em 2 Crônicas, no capítulo 15. Nós vamos ver em 2 Crônicas, no capítulo 15, que todas as tribos de Israel, exceptuando Judá e Benjamim, eram chamados de estrangeiros. Já em 2 Crônicas, no capítulo 15, versículo 6 em diante, eles são chamados de estrangeiros. Os estrangeiros que estavam ao redor de Judá e Benjamim, e está lá citado, Zebulon, Aser, Naftali. Esses estrangeiros das outras tribos eram chamados estrangeiros por quê? Porque eles já não estavam conectados com o templo em Jerusalém. Isso é história de Israel, isso é para outro estudo, não tem nada a ver com isto aqui, mas eu creio, isso é uma crença minha, que quando se fala de estrangeiros está-se falando das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Hoje está na moda falar do Espírito Santo. Está na moda dizer que as pessoas estão cheias do Espírito Santo. Eu vi coisas horrorosas, eu tenho visto coisas horrendas. Irmãos, eu não quero citar nomes não, porque eu não faço parte desse. Mas às vezes dá uma coceira na língua para a gente falar nomes e igrejas. É uma coisa horrorosa que nós vemos e onde eles dizem que estão cheios do Espírito Santo. Eu vi um negócio que é satânico, mas as pessoas dizem que a pessoa é cheia do Espírito Santo, porque ela manifesta, na verdade os demônios manifestam dentro dela, e ela faz uma peça de teatro, mas uma palhaçada, para falar do leão da tribo de Judá, que é uma coisa horrorosa, e depois vai para a Globo cantar músicas da Xuxa, irmãos, e dizem que estão cheios do Espírito Santo.
vão desfilar no carnaval cheios do Espírito Santo. Vão para as músicas gospel, para os negócios cheios do Espírito Santo. Hoje é tudo cheio do Espírito Santo. Qualquer cantorzinho, mexeruco, mas que vá de BMW, de Mercedes, de Ferrari, que tenha um casarão, que tenha uma fazenda, esse é cheio do Espírito Santo. Ai, Senhor. Para ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é necessário ter uma vida ímpia, casta, justa, pura diante de Deus e dos homens. Sobretudo diante de Deus. É necessário andar como o Senhor Jesus andou, o Senhor Yeshua. Porque alguns me cobram. Uai, mas num vídeo falou que não pode falar Jesus, agora continua falando Jesus. Eu nunca falei que não podes. As pessoas deturpam as coisas. Eu trouxe uma explicação sobre como foi alterado e mudado o nome de Yeshua para Jesus. Mas é uma explicação didática, não tem nada a ver com pode ou não pode. Já expliquei em montes de vídeos que o nome de Jesus tem poder em qualquer lugar do mundo. Mas a alteração foi feita. E isso é uma constatação, isso não há como negar isso. As nações lhe chamam Jesus, mas em Israel ninguém o conhece por Jesus. O povo de Deus não pode conhecê-lo nem reconhecê-lo por Jesus. Para Deus ele é Yeshua. Quando os irmãos de Yosef chegaram no Egito para comprar trigo, e que Yosef estava lá para vender trigo para eles, o nome dele não era José, não era Yosef. Se o nome dele fosse Yosef, os irmãos iam dizer, espera aí, Yosef é um nome hebraico, então quem será este? Não, o nome dele era Zafenat Paneia, porque Faraó já lhe tinha trocado o nome. O que significa também Zafenat Paneia? Significa Salvador do mundo. Lá já estava profetizado que lá na frente iam trocar o nome do Senhor Yeshua para que Israel não o reconhecesse até que se complementasse o tempo dos gentios, como Paulo falou, e nós estudamos aqui em Romanos 11. E quando se completasse o tempo dos gentios, todo Israel seria salvo porque iam reconhecer Yeshua, aquele a quem furaram e perfuraram as mãos e os pés. Mas isso é outra história também. Vamos dar sequência aqui ao estudo. E Paulo continua agora dizendo, justificando que ele é apóstolo dos gentios. E eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como que para vos trazer outra vez isso à memória, pela graça que por Deus me foi dada, a fim de ser ministro do Messias e Yeshua entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar as boas novas de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De maneira que tenho motivo de gloriar no Messias Yeshua, nas coisas que pertencem a Deus. Não ousaria dizer coisa alguma que o Messias por mim não tenha feito ou falado para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho anunciado as boas novas do Messias. E dessa maneira, esforcei-me para anunciar o Evangelho, as boas novas, não aonde o Messias já fora anunciado por outros, para que não edificasse sobre um fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e aqueles que não ouviram o entenderão. Isso é Isaías 52, que fala isso. Aqueles a quem não tinha sido anunciado o verão e o entenderão. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. O mundo inteiro está ouvindo falar do Senhor, está ouvindo falar do Messias. O problema está quando as coisas são feitas e edificadas em cima de fundamento alheio. O fundamento alheio é o fundamento que não vem de uma doutrina correta dos apóstolos e dos profetas. A doutrina que têm que ensinar a você, ela certamente é fundamento alheio. A que ensinaram a você até hoje, talvez, muito provavelmente, quase de certeza, é fundamento alheio. Ela não está fundamentada nos apóstolos e nos profetas, cuja pedra de esquina é o próprio Messias. O problema é quando o fundamento é alheio, por isso é que Paulo evitava ir em lugares onde outros já tinham ido, como Roma, por exemplo. Roma era um lugar que tinha sido plantado não por Paulo. Paulo preferia
não colocar sobre o fundamento alheio a doutrina, porque é mais difícil depois das coisas estarem instaladas. Uma parede torta é difícil endireitar. Então, ele continua. Portanto, também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demoras nesta região... Bom, então Paulo vai falando aqui que está desejando ir em Roma, onde ele nunca foi, que breve irá lá. E depois, no capítulo 16, ele faz recomendações aos irmãos e, especificamente, a Priscila e Áquila, seus cooperadores no Messias Yeshua, 16:3. Priscila e Áquila, que tinham se encontrado com Paulo. Você já viu lá na explicação anterior, nos outros vídeos, se você já viu os outros vídeos sobre o estudo de Romanos, que Priscila e Áquila tinham sido expulsos de Roma por Cláudio. E depois que foram admitidos de novo os judeus em Roma, eles voltaram e agora faziam parte novamente dessa liderança das congregações de Roma. E eu não acredito que era só uma, eram várias, porque Roma era grande, então eram várias congregações, por isso tem tanta gente aqui a quem Paulo escreve. Na verdade, Paulo não escreve, quem escreveu esta carta foi Tércio, né? Nós vamos ver isso lá no versículo 22 do capítulo 16. Paulo não escreveu para as congregações de Roma, escreveu Tércio. Paulo deve ter ditado, e Tércio foi anotando e escrevendo. E isso vê, no versículo 22 você vê, eu, Tércio, escrevi esta carta. Eu escrevi. Né? Mas, então, o que eu gostaria de ressaltar aqui do capítulo 16 é que no versículo 17 Paulo diz: peço-vos ou rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, pois os tais não servem ao Messias nosso Senhor, mas servem a si próprios. Com suas palavras e lisonjas enganam os corações desapercebidos. A vossa obediência é conhecida de todos, por isso alegro-me em vós, mas quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Aqui está mais uma coisa que é importante reter. É que tem muitas igrejas aí, muita gente, eu já vi muitos pastores, muita gente diz: Satanás está debaixo dos meus pés. Coitados. Coitados. Eles nem sonham, nem imaginam o que é que estão falando. É o Deus da paz que esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, mas é o Deus da paz. Ele é que o esmagará debaixo dos nossos pés, mas não nós. Nós não temos autoridade, não temos condição nenhuma de esmagar Satanás, irmãos. São principados e potestades. É uma força violenta. Mas então o nome de Jesus não tem poder? Tem poder, sim, mas não tem poder para você blasfemar, não tem poder para você dar ordens a quem você não tem condição de dar ordens. Porque Satanás está a serviço de Deus. Ele está a serviço de Deus. Ele foi criado por Deus. Ele foi feito por Deus para servir a Deus. E muitos de vocês vão ficar escandalizados com isso. Aqueles que não conhecem as Escrituras, que não sabem o que é que está escrito em Isaías e que não sabem o que é que está escrito em Deuteronômio, vão ficar escandalizados. Mas é só ir ler e você perceberá o que é que eu estou falando aqui. Mas o que Paulo fala, então, no versículo 17, diz para nos desviarmos, no versículo 19, diz para nos desviarmos do mal e fazermos o bem. Aqui, mais uma vez, vem testificar que o capítulo 7 não pode ter sido escrito em função da vida de Paulo. Porque se Paulo, lá no capítulo 7, está dizendo, se ele estivesse dizendo aquilo que a maioria de vocês afirma, que ele é pecador e o mal que ele não quer, ele faz, e o bem que ele quer fazer, não consegue fazê-lo, então como é que ele aqui, no versículo 19, estaria dizendo para eu fazer o bem? Ele seria um tremendo hipócrita. Como é que ele não consegue e me manda fazer a mim? Que bobagem é essa? É evidente que ele não estava falando dele. Ele estava falando daqueles que falam do Messias, mas que não o seguem. Daqueles que são falsos profetas, daqueles que são falsos mestres, daqueles que andam embasados em mentes corruptas e corrompidas. Muito bem. Paulo termina dizendo: ao único Deus sábio seja dada a glória. Olha, isto contraria todas as doutrinas, teologias, bacocas, estúpidas, batistas e presbiterianas e, sei lá, um monte de coisa.
ao único Deus sábio seja dada a glória por quem? Por Yeshua, o Messias, para todo sempre. Amém. Sabe uma coisa? Tem um único Deus que é sábio e é o Pai. O Filho é aquele que o glorifica. E quem mais glorifica o Deus sábio? A noiva do Messias, a noiva do Cordeiro, a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, eu vou esclarecer para você quem é. A igreja verdadeira só tem uma. É aquela que guarda os mandamentos de Deus. Ah, pastor, quais? Todos. Quais são? 10. E os outros? Ordenanças, estatutos, regras. Que é para eu seguir? Claro, vai ser muito bom para você. Obrigatória, a salvação depende disso? Não. Não. Então a salvação depende de quê? De você guardar os mandamentos e dar testemunho do Messias e Yeshua. Como eu dou testemunho dele? Andando como ele andou. Tem um único Deus, que é sábio, a quem seja toda a glória. E eu glorifico a Deus através do Filho Yeshua. E você também. Isso é as Escrituras. Terminamos o estudo de Romanos. E daqui por diante eu provavelmente vou trazer o estudo sobre Gálatas ou Efésios. Porque vai pular Coríntios? Porque Gálatas e Efésios e Colossenses e Filipenses estão dentro da linha que Paulo escreveu para a carta, para a congregação messiânica de Roma. Estão dentro do mesmo perfil, estão dentro da mesma doutrina, da mesma visão, do mesmo ensinamento. Coríntios é diferente. Nós vamos depois perceber que Coríntios é completamente diferente daquilo que Paulo escreve para Roma, e escreve para Roma não, para a igreja, para a congregação, para a noiva que estava em Roma, para a congregação de Éfeso, da Galácia, de Colossos, de Filipos. É bem diferente daquilo que ele escreve para Coríntios. Então, próximo estudo, espero que você esteja querendo, desejando ouvir, assistir, e que seja para edificar a sua vida. Espero que este estudo não tenha sido muito cansativo para você, não tenha te massacrado, e que você possa tirar bom proveito dele. Em nome do Senhor Yeshua. Shalom para todos vocês, amados do Senhor.